pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina e esse é meu canal. Então galera, eu vi que meu vídeo que eu postei faz acho que 4 ou 3 dias. Sério, nossa, quero agradecer todo mundo que viu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que deu like. Cara... Oi, eu daqui a 10 anos. Eu vou programar para subir esse vídeo 10 anos no futuro. Aí, vocês vão ver ele em 2025. É 2015 pra mim agora. Acho melhor você gravar vídeo quando você estiver pronta, quando você tiver o equipamento certo, quando entender melhor de edição, quando tiver mais segurança, mais seguidores, quando a sua vida estiver mais organizada, que provavelmente não é hoje e não é amanhã, mas então é melhor você deixar para o mês que vem. Hoje você não está tão bonita, não está tão motivada e muito menos afim. Então, de fato, é melhor você esperar para então no dia que você estiver mais animada, você vai lá e cria seu conteúdo, porque provavelmente nesse dia você vai estar pronta. Essas são as mentiras que o seu cérebro sussurra para você toda vez que você decide que vai começar a gravar conteúdo para divulgar o seu trabalho ou que você vai começar aquele curso para melhorar em algum aspecto ou até mesmo tirar aquele sonho do papel. Sinceramente, esse momento não vai chegar. Eu tenho uma amiga que disse assim pra mim que quando o Botox dela tivesse em dia, ela começaria. Spoiler, o Botox dela já venceu e nada. Estar pronta, gente, não é um estado que você atinge antes de começar alguma coisa, é um estado que você constrói enquanto você está começando. E eu te digo mais, esse esperar estar pronta é exatamente o que está te impedindo de começar. Seja bem-vindo, eu já estou aqui com o meu café, hoje é só café, não é cappuccino. Meu nome é Natália Franciele. Se esse vídeo te encontrou é porque você quer começar a criar, você quer começar a aparecer, falar, compartilhar, mas existe alguma coisa travando esse movimento. Ao longo desse vídeo eu vou falar sobre isso de uma forma muito honesta, sobre os desafios reais de quem cria conteúdo, mas não os desafios da parte prática, da parte de marketing. Nós vamos falar dos desafios mais sombrios, que são os internos, o que eu já vivi e provavelmente se você está aí querendo começar, você vive, ou se você está aqui me assistindo e já faz isso, também ainda vive. Eu vou te falar sobre o medo de não estar pronta, sobre criar sem ter apoio, sem ter condições de investir em pessoas, em materiais, sobre o que realmente bloqueia a maioria das pessoas antes mesmo do primeiro vídeo ser gravado. Eu vou falar também sobre a diferença entre uma pessoa que persiste e uma pessoa que para, porque a persistência, ela não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com QI. Ok? Bom, então vamos imaginar aqui juntos. Pensa o seguinte, você pensa aí quando você vai começar a gravar, você pensa, eu preciso de uma câmera melhor. Aí você vai lá e compra. Aí você pensa, ah, mas meu cenário não tá bom. Aí você vai lá e arruma. Aí depois você pensa, ah, mas eu não sei ainda como que edita. Aí você vai lá e faz um curso. Aí você termina o curso e ainda acha que não está pronta o suficiente. Sabe o que é isso? É o seu cérebro criando tarefas para não ter que enfrentar o problema real. O equipamento nunca vai ser o obstáculo, você sabe disso. Porque prontidão é uma armadilha. A prontidão que você está esperando, ela não existe como um pré-requisito. Ela existe como uma consequência. Ninguém que hoje cria conteúdo com desenvoltura começou desenvolvido. Eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos. Oi, eu daqui a 10 anos. Eu vou programar para subir esse vídeo 10 anos no futuro. Aí, vocês vão ver ele em 2025. É 2015 pra mim agora. Cara, e se eu estiver morto? Cara, se eu estiver... isso ia ser estranho, ia ser tão estranho. Morto. Isso ia ser muito estranho. Mas, deixa eu ver. 10. Cara, se eu não tiver 1 milhão de inscritos quando vocês virem esse vídeo, a minha vida inteira foi um fracasso. Eu espero ter 1 milhão de inscritos. É melhor ter 1 milhão de inscritos quando vocês virem isso. Quando vocês virem isso, eu vou ter terminado o ensino médio, feito faculdade. Provavelmente vou estar trabalhando com o YouTube, tomara. Talvez. Eu não sei. Ia ser uma loucura se eu tivesse uma quantidade incrível de inscritos. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 8 mil inscritos e 1.800.000 views. Quando vocês estiverem vendo, comparem esses números com o que eu tiver aí na hora. Cara, eu espero mesmo que eu tenha 1 milhão de inscritos agora. Por favor, eu do futuro, por favor. O que eu tô fazendo com a minha mão? Por favor, tenha 1 milhão de inscritos. Tomara que você tenha 1 milhão de inscritos. Cara, eu provavelmente devo estar casado e tal, e... Beleza. Ou vocês vão me ver solteiro, sem 1 milhão de inscritos, sem nada disso, e vão achar que eu sou um baita fracassado. É bom eu ter 1 milhão quando isso for publicado. Beleza, até mais. Até mais, tchau pra mim, oi eu.
última coisa pra te situar. Hoje é dia... Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina e esse é meu canal. Então, galera, eu vi que meu vídeo que eu postei faz, acho que 4 ou 3 dias. Sério, nossa, quero agradecer todo mundo que viu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que deu like. Caraca, eu tô já com 200 inscritos e eu tô muito feliz e eu queria agradecer, mandar um beijo pra todos vocês. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que foi basicamente o que me pediram. Pediram tag 50 fatos sobre mim. Eu não sei 50 fatos sobre mim, creio que ninguém vai aguentar ouvir 50 fatos sobre mim. No decorrer do vídeo, eu vou falar alguns fatos, no final eu vou ver quantos deu. E vai ser isso, espero que vocês gostem e um beijo. Então, eu vou falar agora alguns fatos sobre mim pra vocês que eu tô começando meu canal agora e vocês que já se inscreveram, já curtiram, mas conhecerem um pouco mais de mim, que eu acho que isso é muito legal pra vocês que me acompanham e vão me acompanharem. Será que tá bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Essa telinha ali do lado é um problema. Peraí, vamos pensar nas coisas que eu tenho que falar. Trânsito, gente esfregando peru. Não. Aí você chega, você fala, porra, isso tá muito ruim, a gente tem que escrever um roteiro e depois a gente grava, porque assim não tá dando jeito. Essas pessoas que vocês assistiram, que são grandes personalidades da internet hoje, elas começaram desajeitadas, com luz ruim, com a voz travada, com um roteiro totalmente engessado. E foi no meio do processo que foi melhorando. Mas tem uma crença que a maioria das pessoas carrega e não percebe, é que você precisa ter uma versão boa de si mesma antes mesmo de começar. E essa crença, ela tem raiz, ela não surge do nada. Mais pra frente nós vamos tocar nesse ponto. Por enquanto, presta atenção nisso aqui que eu estou te falando. O que o começo realmente pede é para você criar conteúdo. Ele não pede para que você seja perfeita, mas sim que você se exponha. E a exposição é a coisa mais assustadora que existe, principalmente para alguém cuja identidade, cuja autoestima ainda está sendo construída sobre o que os outros pensam. Porque quando a autoestima depende da validação externa, se expor parece um risco. Você não está apenas mostrando o que faz, você está colocando o seu valor pessoal em julgamento. Uma crítica pode soar como uma rejeição. A falta de resposta pode ser interpretada como uma desaprovação. E um erro pode parecer uma confirmação dos seus maiores medos sobre si mesma. Por isso, muitas vezes, o medo da exposição não é realmente sobre aparecer, é mais sobre o significado que nós damos à reação das pessoas ou à não reação das pessoas. Quanto mais acreditamos que o nosso valor depende do olhar do outro, mais arriscado parece ocupar esse lugar, expressar opiniões, mostrar quem nós somos. À medida que a nossa autoestima passa a ser construída de dentro para fora, a exposição deixa de ser uma ameaça à sua identidade, à sua imagem. E aí as opiniões dos outros continuam existindo, mas é indiferente. Ela não vai definir quem você é. E é nesse momento que você começa a perceber que você pode ser vista sem precisar da aprovação de todos. Afinal, o seu valor não está atrelado ao julgamento alheio, mas na forma como você se reconhece. Nem Jesus agradou a todos. É impossível que nós consigamos agradar a todo mundo. Isso vai doer, mas você precisa ouvir. Tem uma coisa que quase ninguém te avisa quando você decide começar a criar conteúdo. As pessoas mais próximas de você provavelmente vão ser as que menos vão entender, as que menos vão interagir e muito menos apoiar. As pessoas te enxergam com base no que elas sabem sobre você. Preste atenção. Quando você começa a fazer algo que está fora do que as pessoas conhecem, está fora do que elas sabem sobre você, isso é desconfortável. Então pensa o seguinte, imagina aí alguém que te conhece há uns 10 anos. Essa pessoa, ela não conhece apenas quem você é hoje. Ela carrega uma coleção de memórias sobre você. Ela sabe como você agia, os medos que você tinha, o que você costumava dizer, os comportamentos que você costumava ter, seus hábitos, seus vexames e até quais eram as suas limitações. Com o tempo, ela vai criando a identidade de você na mente dela. O problema é quando você começa a mudar
E a sua identidade fica desatualizada para essas pessoas. E aí você coloca a sua cara a tapa aqui. Você começa a gravar vídeos, você começa a fazer conteúdo, falar com o público e se posicionar na internet. As pessoas próximas não estão vendo apenas o seu conteúdo, elas estão comparando a nova versão que aparece ali naquela tela com a versão que elas conheciam de você antes. E isso pode gerar um estranhamento. É como se elas pensassem, mesmo sem perceber, mas essa não é a Natália que eu conheço. Muitas vezes, o desconforto não acontece porque elas não acreditam em você. O desconforto acontece porque a sua mudança obriga essas pessoas a atualizarem a imagem que elas tinham de você e nem todo mundo faz essa atualização na mesma velocidade ou talvez nunca façam. E existe outro ponto aqui. Quando alguém próximo cresce, muda ou começa a ocupar um espaço maior e melhor, isso pode fazer com que outras pessoas reflitam sobre a própria vida. Algumas podem se inspirar e outras vão se sentir desconfortáveis porque a sua mudança evidencia mudanças nelas que elas gostariam de fazer, mas que elas não fazem, que elas não querem pagar o preço. Por isso que é muito comum que o apoio nem sempre venha primeiro de quem está perto. As pessoas que não conhecem a sua versão antiga, elas costumam te enxergar apenas a partir de quem você é hoje. Já as pessoas próximas precisam primeiro desapegar da versão que tinham de você de antigamente para conseguir se apegar e enxergar a sua nova versão. No fundo, crescer quase sempre significa você passar por um período em que você já mudou, mas as pessoas ao seu redor ainda estão tentando te encaixar naquele molde. E isso não é um sinal de que você está se afastando de quem você é. Muitas vezes é apenas o preço de se tornar quem você está se tornando. Eu poderia passar esse vídeo todo aqui te ensinando técnicas de criação de conteúdo, roteiro, câmera, edição, SEO, e você sairia daqui sabendo mais, mas ainda assim provavelmente não ia começar. Porque o que está te travando não é a falta de habilidade, é a identidade. E o que é identidade na criação de conteúdo, Natália? A identidade é o conjunto de crenças que você tem sobre si mesma. E esse conjunto de crenças faz com que você filtre e permita o que acontece ou não na sua vida. Presta atenção. Se no fundo você acredita que criar conteúdo é para pessoas mais articuladas, para as pessoas mais bonitas, mais experientes, que têm uma vida mais interessante, você já está sabotando a sua tentativa de começar. Então, pensa na sua identidade como um conjunto de verdades que você acredita sobre si mesma. Nem sempre essas verdades realmente são verdades, mas enquanto você acreditar, elas vão influenciar a forma como você age. E isso serve para tudo na sua vida. Relacionamento, trabalho, amizade. Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita que é inteligente, a vida essa pessoa tende a encarar a vida, os desafios como algo para aprender. Se você acredita que é incapaz, você evita situações em que você pode falhar. Então a crença, ela pode tanto ampliar um comportamento quanto reprimir. Imagina alguém que diz que quer começar a postar vídeos, conscientemente ela quer crescer, ela quer compartilhar suas ideias, quer alcançar mais pessoas, mas lá no fundo ela acredita que criar conteúdo é para pessoas mais bonitas, mais carismáticas, mais experientes ou mais preparadas do que ela. Nesse caso, existe um conflito. Uma parte dela quer avançar, mas a outra parte acredita que ela não pertence àquele lugar. Então é aí que começam os comportamentos de autossabotagem. Ela passa, horas e horas e horas planejando, buscando, grava o vídeo, mas não publica. E espera ter mais conhecimento, mais confiança, mais tempo, mais equipamentos. Sempre existe alguma condição que precisa ser atendida antes de começar. Curioso é que na maioria das vezes, ela nem percebe que está protegendo, na verdade, uma crença de si mesma. Ela acredita de fato que é porque está sendo exigente, estratégica ou perfeccionista, mas a identidade não é fixa. Ela não é quem você é, ela é a história que você vem contando sobre quem você é. E toda vez que você age de forma diferente, mesmo com medo, você começa a dar para o seu cérebro evidências de que talvez essa história não seja tão verdade quanto parece. É assim que a identidade começa a mudar.
eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda honestamente para si mesma. Quando você imagina postar o seu primeiro vídeo, quem exatamente você tem medo que assista esse vídeo? Não é um desconhecido que você tem medo, normalmente é alguém específico, uma pessoa específica, um grupo de pessoas específicas, alguém que te conhece e que você não quer que pense de um jeito específico sobre você, porque o medo do julgamento raramente é sobre o público, é mais sobre alguém em particular. Porque se você tenta e não funciona, você vai ter que lidar com o que isso significa na narrativa que você construiu sobre quem você é. Então, a procrastinação na criação de conteúdo, frequentemente, é mais para proteção da identidade. Mas aqui entra outro ponto e outro lado da moeda. Sabe o que a maioria das pessoas descobrem depois de postar o primeiro vídeo? Que o cenário que elas imaginaram não existe, porque elas sobreviveram àquela postagem. Então elas descobrem que são capazes de suportar o desconforto. E esse é o único caminho para você construir a autoconfiança real que você provou para si mesma que você consegue. Mas tem outro ponto também, outro período que é muito difícil para os criadores de conteúdos que ainda não são tão grandes, que na verdade poucas pessoas falam disso. Os criadores de conteúdos grandes hoje em dia aqui da internet, eles não falam sobre isso. Eu, pelo menos, nunca vi. E é o período em que você está começando, que você está criando, que você está se esforçando e nada acontece. 3 visualização, 10, 3 curtida, nenhum comentário. Aí você começa a pensar, será que isso vale a pena mesmo? E aí a maioria para e entende isso como um sinal de que isso não é para elas. Os criadores que você admira hoje passaram por esse período, por mais que eles não falem sobre isso o tempo todo. A diferença é que eles continuaram quando não havia nenhuma razão externa para continuar. Eles criaram porque havia uma razão interna. Isso não acontece por um acidente, acontece por uma escolha. Postar quando você não tem vontade, gravar quando parece inútil, aparecer quando ninguém tá vendo. É aqui que onde separa quem persiste de quem desiste. Tudo que eu falei até aqui, o medo, a falta de apoio, a identidade, o silêncio, tudo isso é real. E tudo isso pode ser trabalhado. E isso aqui vai além de técnicas. Você precisa se tornar a pessoa que cria conteúdo e não a pessoa que está tentando criar conteúdo. Existe uma diferença fundamental entre tentar criar conteúdo e ser uma pessoa que cria conteúdo. E isso não é só para criar conteúdo, existe uma diferença entre tentar ser alguma coisa e entre ser alguma coisa. Quem está tentando, cria quando tem vontade, quando está inspirada, quando as condições parecem certas e para quando o silêncio pesa demais. Quem é uma criadora de conteúdo, porque esse é um valor central dela, porque faz parte de quem ela é e não do que ela faz apenas. E essa transição de identidade não acontece de uma hora para outra. Ela é construída, é uma consistência com estrutura, com alguém que já passou por isso. Quando você se torna a pessoa capaz de viver isso, o medo não vai sumir, o julgamento externo não vai sumir, o silêncio ainda vai estar lá, mas eles param de te perturbar, para de ter um poder sobre o que você faz. Você posta mesmo com medo, continua mesmo sem curtida, aparece mesmo quando a sua cabeça diz que não quer, mesmo quando a sua cabeça diz para você esperar mais um dia, e é exatamente aí que a sua vida começa a mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual foi o ponto que mais te tocou. Eu quero saber se você que está aqui assistindo é criadora de conteúdo, se você tem vontade de começar, ou se é um trabalho, um projeto, alguma coisa, alguma empresa que você quer abrir, algum sonho, uma loja, enfim, independente do que for o seu sonho, e você ainda tem algo que te impede, que faz você achar que você ainda não é boa o suficiente, conta aqui para mim nos comentários. Eu leio cada comentário, eu amo ler os comentários de vocês. Então, obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.